Vamos aplaudir o Senhor bem forte, queridos. Glória a Deus. Gente, boa noite. Pode se assentar. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que bom que você veio. Quero compartilhar com você uma palavra. Nós temos vindo de um estudo sobre o porquê de ouvir a voz de Deus. Por que é tão importante? Por que é tão necessário o cristão, ele crescer, ele evoluir ao ponto de conseguir ouvir Deus falar com ele? Bom, é lógico que eu não vou conseguir aqui resumir todas essas mensagens, que hoje, se eu não me engano, já é a 5ª mensagem nesse estudo. Não vou lembrar de tudo, mas assim, de maneira a tentar sintetizar, eu expliquei para as pessoas que quando a gente ouve a voz de Deus, a gente acelera o processo do que Ele quer fazer na nossa vida. Sem ouvir Deus, irmão, você vai ficar patinando. Você não vai conseguir alcançar aquilo que Ele tem para você. O texto de Hebreus capítulo 10 diz que somente depois de havermos feito a vontade de Deus é que a gente alcança a promessa. E como é que se faz a vontade de Deus se Ele não fala conosco? Ou se eu não consigo ouvir a voz dEle? Não se faz a vontade dEle. Isso não é algo que já vem intrínseco dentro de nós, já vem plantado dentro de nós. Não, isso aqui a gente vai parando para ouvir, parando para aprender. O que você entende sobre Deus hoje de maneira concreta é porque você parou para ouvir. O que você achou que você sabia eram apenas deduções. Não, eu acho que é desse jeito. Eu vim de família onde nós tínhamos um cunho católico e nós tínhamos noções de muitas coisas. Não, a gente acha que é desse jeito. Eu acho que Deus, Ele se agrada disso aqui. Mas quando a gente vem para a Bíblia, a gente começa a estudar, você fala: rapaz, isso aqui Deus não gosta não. Mas na minha cabeça não tinha nada demais. Eram apenas deduções. Mas agora, lendo a Bíblia, aprendendo de Deus, as ideias que a gente tem a respeito de Deus se tornam concretas, porque agora estão baseadas aonde, pessoal? Na palavra. Não é a experiência de alguém, não é o que alguém acha, não. Então, ouvir Deus acelera o processo do que Ele quer fazer na sua vida. Tem muitas pessoas que até hoje Deus não pôde realizar um propósito, porque ela não consegue ouvir Deus. Dentre essas mensagens eu falei a importância de ouvir Deus e apontei para as pessoas: as ovelhas conseguem ouvir Deus. As ovelhas conseguem. Pastor, é só a ovelha que consegue? As ovelhas têm essa capacidade de ouvir Deus. E aí eu apontei para as pessoas o que está escrito em João 5, quando os judeus cercaram Jesus e perguntaram para Jesus: até quando o Senhor vai deixar a nossa alma suspensa? Fala logo, se tu és o Cristo, fala abertamente. E Jesus falou: eu já falei. É o que eu mais tenho falado. Eu já falei, agora eu já estou testificando. Ou seja, testificar significa provar. Eu estou provando que eu sou o Cristo. E aí Jesus vem e deixa bem claro: sabe por que vocês não entendem isso? Porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas conseguiriam me ouvir. Então, quando eu entendo isso, logo tem que gerar dentro de mim um clamor dizendo: meu Deus, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir, porque senão ainda não entrarei na categoria de ovelha. Tem gente que se contenta em ser membro da igreja, mas eu quero te ensinar a ser ovelha de Cristo. Você precisa ser ovelha de Cristo. Tem gente que se contenta em ser ovelha do pastor da igreja, mas eu quero te ensinar a ser ovelha de Cristo. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não posso estar mais. Mas se você é ovelha de Cristo, você vai continuar buscando a Deus nesse lugar. E Cristo, que é o teu pastor, vai continuar falando com você o tempo todinho. Você é ovelha dele, Ele não vai deixar de falar com você. Vai chegar um momento que as minhas orientações já não cabem mais a você. Eu vou ter que orientar outro povo. Isso faz parte da vida.
E aí quando eu falo sobre esse assunto, o pessoal já fica com a pulga atrás da orelha. Acho que o pastor vai ser trocado. Não, é porque encaixou com a mensagem sobre ouvir Deus. E muitas pessoas às vezes só têm a capacidade de ouvir o pastor. Tanto que às vezes quando acaba um culto, o comentário é: a mensagem do pastor. Dificilmente alguém fala: rapaz, Deus falou comigo hoje. Eu consegui ouvir Deus. Deus tratou comigo hoje. Dificilmente, porque nós não conseguimos ainda discernir isso. E aí eu apontei o caso de Elias, aliás, de Samuel e Eli, que Samuel ainda não entendia, não conseguia discernir a voz de Deus. Era Deus quem estava falando com Samuel, mas Samuel não conseguia entender. Na cabeça de Samuel era o profeta Eli. Talvez na sua cabeça é o pastor Júlio falando, é o pastor Júlio que está explicando. Talvez na sua cabeça é isso, mas o tempo todo é Deus. Mas na hora que você cresce um pouquinho, e isso eu fiz questão de destacar na pregação, na ocasião, eu falei: irmão, sabe quando é que você cresce espiritualmente? É quando você entende algo de Deus e muda o seu comportamento. Você quer saber se você cresceu? É assim. É você ouvir algo de Deus, entender e mudar. Pastor, eu tenho ouvido tantas pregações. Pastor, eu sou 20 anos de igreja, pastor. Se você não mudou, tem que desconectar. Tem que desconectar esse celular aí. Se você tem 20 anos de igreja, mas o teu comportamento não mudou, você não cresceu. Talvez você vai entender onde eu quero falar, o que eu quero falar. Você já viu que algumas pessoas elas não conseguem crescer por uma coisa chamada nanição? Quem já ouviu falar sobre isso? É o anãozinho. Não tem um anão? Aquilo ali é nanição. Ele não conseguiu crescer, não conseguiu evoluir. Não é que faltou comida, não é que faltou cuidado, não. Talvez é um problema na anatomia dele. Ele não desenvolveu na questão de estatura. Espiritualmente é a mesma coisa. Tem gente que às vezes está dentro da igreja, mas não cresceu. Tem tempo de igreja, mas não cresceu. Já ouviu muita coisa de Deus, mas não mudou nada. Você não cresceu. Ouviu tantas pregações, mas não mudou, então não cresceu. E Samuel nessa hora ele cresceu. Quando Eli explica para ele que não era ele quem estava chamando Samuel, e sim Deus, Samuel entendeu. E quando Deus chama, o comportamento de Samuel muda. E Samuel então se apresenta dizendo: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E uma coisa interessante, isso eu não falei nos outros cultos, vou falar para você agora, revelação para você, é que depois disso, Samuel começa a crescer. Você vai ver no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel fala sobre isso. No capítulo 13 em diante, a Bíblia Sagrada diz desse jeito: e crescia Samuel diante de Deus e do povo, e de todas as palavras que Deus deu a ele, nenhuma ele deixou cair por terra. E quando eu li isso, eu falei: meu Deus, outra atitude de alguém que cresceu. Ele começa a valorizar as palavras de Deus. Se você deixa entrar por aqui e sair por aqui, é falta de crescimento. Você não evoluiu ainda. Por isso você deixa cair por terra. É como se alguém estivesse falando e você estivesse em outro mundo. Aquilo não fosse tão interessante para você. Mas quando você cresce um pouquinho, como Samuel cresceu, ele entendeu que deveria valorizar cada palavra que Deus falava com ele. Quando você crescer, você vai levar a sério cada palavra que Deus falar com você. Cada culto. Você vai falar: meu Deus, isso aqui é muito sério, preciso guardar isso aqui. Isso aqui não pode cair no esquecimento, isso aqui tem que ser aplicado à minha vida. Eu tenho que levar isso aqui para o resto da minha vida. Quando a gente cresce, a gente valoriza. Alguns acreditam que só se valoriza quando perde. Mas eu quero dizer para você nessa noite: você valoriza quando você cresce também. Você entendeu? Se você crescer, você vai valorizar as coisas de Deus também. Mas se não crescer,
Ir à igreja é apenas um clubinho. Ouvir a Deus é indiferente. O importante é eu fui para a igreja. Se ouviu Deus não interessa. Eu fui para a igreja, bati meu cartão hoje lá. O pastor já me viu. E não é isso que Deus espera. Deus quer que você consiga ouvir a voz dele. É poderoso. É algo tremendo ouvir Deus falar com você. E eu vou dizer para você, amados, se você pedir, ele vai falar. Não interessa o que você fez, não interessa quem você é. Se você pedir, Deus vai falar. Porque isso é a natureza de Deus. Ele sempre quis se relacionar com o homem, sempre. A gente olha para o jardim do Éden, era Deus quem vinha falar com o homem. Não era o homem que ficava procurando Deus. Cadê o senhor? O senhor está por aqui? Deus vinha falar com o homem, apontando para nós dizendo: é eu que quero essa comunhão com você. Eu sempre quis essa comunhão contigo. Eu sempre quis falar com você. O Criador falando com a criatura sempre partiu de Deus. Quando ele decide resgatar a humanidade, partiu dele a salvação, de entregar o Filho por nós. Não partiu da humanidade. Pelo contrário, a humanidade estava se perdendo cada vez mais. Na primeira instância, quando veio o dilúvio, o povo não estava nem aí com nada. Nem aí com nada. O negócio estava piorando. Deus falou: não tem como salvar. Tem que acabar com tudo aqui. Não tem ninguém que quer buscar, não. Só estava lá Noé. Você conhece a história. Só Noé achou graça aos olhos de Deus. O resto estava todo mundo na bagaceira, não estava querendo saber de nada. Deus falou: não tem jeito, vou ter que matar todo mundo. Ter que refazer tudo de novo. Não deu certo aqui não. E aí quando ele vem por meio de Cristo, a ideia foi: eu quero salvar essas pessoas, mas eu quero que parta deles essa salvação. Eu quero que eles queiram isso. Eu quero que eles queiram ouvir minha voz. Eu quero que eles queiram a minha salvação. Porque ela é de graça. Eles não precisam fazer nada por isso. Não precisam pagar um preço por isso. É de graça. Cristo já morreu no seu lugar. E se você quiser viver a transformação, ouça a Ele. É assim que é. Quem está entendendo aqui, pessoal? E aí a gente foi tratando, falei para as pessoas que quem ouve a voz de Deus sai da morte para a vida. Expliquei para as pessoas que nós estávamos mortos. E alguém poderia perguntar: mas morto como? A gente está vivo, pastor. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos cristãos que estavam em Éfeso, no capítulo 2, ele deixa bem claro: nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Toda pessoa que está mergulhada na ofensa, ou seja, ela não pensa, ela ofende Deus com a sua palavra, com as suas palavras, ela ofende a Deus com a sua maneira de viver, ela ofende a Deus. A pessoa que está mergulhada completamente no pecado e não quer se arrepender, tanto a ofensa quanto o pecado deixa claro para você: você está morto. Pessoas mortas estão mergulhadas no pecado e na ofensa. Paulo deixou bem claro que aí, ouvindo a voz do Senhor, nós saímos da morte para a vida. E é interessante ressaltar, porque o apóstolo, o Senhor Jesus fala uma coisa interessante em João, que ele fala assim: olha, essa é a hora em que todos os mortos ouvirão a minha voz. Todos os mortos. Ele não estava falando de quem estava sepultado, ele estava falando daquela geração que estava morta. Ele não estava falando da ressurreição do último dia, como Marta acreditou que era. Ele não estava falando dessa ressurreição, ele estava falando de levantar pessoas que estavam mortas em ofensas e pecados, mortas para as coisas de Deus. Ele falou que essas pessoas ouviriam a voz dele.
todos ouviriam. A verdade é que no grande dia não vai ter uma pessoa sequer que vai falar: não, nunca ouvi a voz de Deus. Ninguém vai poder falar isso, porque você vai ter a oportunidade de ter ouvido a voz de Deus. Todos nós. Para que naquele grande dia você possa dizer: Deus é justo. Se eu estou indo para o inferno, é por causa das minhas escolhas. Deus é justo, Ele quis me salvar, Ele quis falar comigo, eu que não quis ouvir. O Senhor é justo. No começo eu acredito que muita gente vai tentar replicar, vai tentar se justificar, vai tentar se defender, mas quando Deus começar a falar, vai ser que nem quando Deus começou a falar com Jó. Quem já leu o livro de Jó sabe, Jó se enche de argumentos. Os amigos de Jó vai tentar bater um papo com ele, e Jó se enche de argumentos. Mas quando Deus vem falar com Jó, Jó se cala. Jó não fala mais nada. Jó percebeu que ele estava errado. Mesmo sendo um cara justo, diante de todas as coisas que ele tinha falado, ele falou: eu falei de coisas que para mim eram maravilhosíssimas, mas que eu não sabia, eu não entendia. No capítulo 42 ele fala disso. Ele mesmo acaba confessando: eu não sabia, eu não entendia, para mim era maravilhoso, para mim eu estava correto. E aí ele pede lá no capítulo 42: fala e ensina-me. Ele pede para Deus ensinar ele. Então naquele grande dia isso vai acontecer. Vai ter gente tentando testificar, comprovar: não, mas eu não tive chance, não tive oportunidade. E quando Deus começar a falar, a pessoa: opa, desculpa Deus, me perdoe, o Senhor tem toda a razão. Realmente, infelizmente, o meu lugar é no inferno mesmo, porque eu não quis saber das coisas do Senhor. Então hoje se faz extremamente necessário ouvir a voz de Deus, que Ele possa nos conduzir. O que eu quero tratar com você hoje? Eu quero mostrar para você uma característica de uma pessoa que consegue ouvir Deus. Se você não tem essa característica, você pode buscar de Deus e Deus vai lhe dar. Mas essa característica se faz necessário para toda pessoa que quiser ouvir Deus. Pastor, eu quero ouvir Deus. Você vai precisar dessa característica bem aqui. Bom, o episódio que a gente vai ler, abra sua Bíblia por gentileza, João capítulo 18. Essa característica você tem que ter. Você quer ouvir Deus? Pastor, eu quero. Então você tem que ter essa característica. João 18. Isso, Evangelho de João, capítulo 18. Quem achou, diga amém. Antes de eu falar para você o verso, para a gente poder ler juntos, deixa eu só explicar para você o contexto. Jesus, ele estava no Getsêmani quando ele foi pego. Os discípulos se dispersaram, e aí então prenderam Jesus. Foi levado ao sumo sacerdote Caifás, fizeram ali as suas devidas acusações, falaram que queria matar ele, mas por causa da lei do sacerdote, eles diziam: a gente não pode matar, mas tem alguém que tem poder para dar o aval, a autorização para matar esse homem. E levaram então a Pilatos. Essa era a ideia desde o começo. Passou por alguns outros, mas a ideia era chegar lá em Pilatos para que ele então sacramentasse, ou matar. Quando ele chega diante de Pilatos, o Pilatos pergunta: quer dizer que você é o rei? E ele fala assim: não sei quem está dizendo isso. E aí Jesus fala uma coisa interessante, que é o que eu quero tratar com você. Olha só, verso
de número 37. Capítulo 18 de João, verso 37 diz assim: Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Agora, olha esse detalhe bem aqui. Todo aquele que é da verdade, o que acontece com ele? Você viu aí? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Esse é um quesito que toda pessoa que quer ouvir Deus precisa ter. Se você tem dificuldade de encarar a verdade, você vai ter dificuldade de ouvir Jesus também. Tem gente que enche a boca para dizer eu gosto é da verdade, mas quando fala a verdade você fica chateado, você fica emburrado. Tem uma discrepância aí, algo que não encaixa, não bateu. Você fala uma coisa e age de outra forma. Não está certo isso. A Bíblia Sagrada diz que você tem que ser do lado da verdade. Você tem que ser alguém que ama a verdade, que quer a verdade, mesmo que doa. Mesmo que doa. Eu quero a verdade. Tem gente que, se você quer arrumar confusão com essa pessoa, fala da família dela. Ah, meu amigo, a família dela pode estar errada como for, mas tocou na família dela, meu amigo, você vai ver o inimigo ali. Não é mais nem o diabo que usa ela já usa o diabo já, é promovida. O negócio fica bravo. Ela não ouve mais nada, cega, fica ignorante, estúpida. Mas diz que ama a verdade. Só que Jesus deixou bem claro: somente aqueles que são da verdade é que vão conseguir ouvir minha voz. Aí a gente para tudo e começa a analisar a nossa vida. Eu quero que você ouça essa mensagem hoje e leve isso para a tua vida e analise a sua vida. E veja se você tem dificuldade de ouvir Deus. É tão real essa questão de ouvir Deus, que todas as decisões erradas na nossa vida são a prova clara de que nós não ouvimos Deus. Se tivesse ouvido, teria acertado na decisão. Tem gente que erra com a pessoa, o cônjuge. Ela já saiu de um casamento, entrou em outro, também não deu certo, entrou em outro, não deu certo, está namorando com a pessoa, não está dando certo, e diz: não, mas eu sou da verdade. Você não consegue nem ouvir a voz de Deus desse jeito. Você está errando, vez após vez. Você não está entendendo isso. Você está pensando que a vida sentimental é roleta russa? Você vai atirando para ver onde vai dar? Eu falei uma vez e vou repetir aqui. O livro de João fala: aquele que é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Aqui Jesus fala: se você é da verdade, você vai conseguir me ouvir. Davi havia dito no Salmo 16: eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, Ele é a minha mão direita e eu não vacilo. Tem gente que anda vacilando, decisões erradas, porque não consegue ouvir Deus, mas diz: eu amo a verdade. Não, mais uma vez eu falo, não está encaixando esse negócio. Se você ama a verdade, a Bíblia Sagrada diz que você conseguiria ouvir Deus falar com você. Você seria mais sensato. Tem gente que é explosivo. Ele, quando dá uns 5 minutos, ele não vê nem o que ele fez no sexto. Pastor, eu sou assim. Quando eu estresso, pastor, eu saio machucando todo mundo, depois saio pedindo perdão. Isso quando tem caráter, aí ainda pede perdão. Quando não tem, deixa as feridas lá. Só que chega um momento que aqueles que estão ao seu lado não vão aguentar de tanta ferida que tem, porque toda vez que você se estressa, você machuca alguém. É mais ou menos assim, é você tacar a pedra em alguém, acertou, machucou, você vem: desculpa, a ferida está lá. Daqui a pouco tu pega a pedra de novo e lasca de novo, toma,
Desculpa, tá mais outra ferida lá. Vai ter um momento que a pessoa fala, rapaz, eu vou sair de perto de ti. Tem gente que já começou a perceber, as pessoas já estão se afastando de você. As pessoas já estão começando a pular fora. Tem gente que não tem coragem de falar a verdade porque já sabe que você se estressa, você não gosta. Ou toda vez que a pessoa tentou falar a verdade para você, se tornou seu inimigo. Você já fala logo, não, só você está certo, eu estou sempre errado, Mas você deveria analisar. Deveria ouvir, de repente Deus está usando aquela pessoa para te abrir os olhos em questões que você não enxerga, que você não vê. Eu já te ensinei uma vez e vou te ensinar de novo. Irmão, ore a Deus. Ore a Deus. Eu faço essa oração. Ore a Deus para ter pessoas que falam a verdade para você. Ore a Deus e peça. Tem gente que não tem coragem de fazer essa oração, porque gosta de estar certo. Só que quando você acha que está certo e está errado, o prejuízo é maior. Essa é a questão. É a mesma coisa de ter que construir a casa na areia. A Bíblia Sagrada diz que essa pessoa que construiu na areia, ela ouviu, mas não praticou. E quando veio a chuva, veio o vento e derrubou a casa, está lá a pessoa tendo que reconstruir tudo de novo. E às vezes é a situação de muitas pessoas com relação à família. Muita coisa que você está tendo que fazer hoje é reconstruir coisas que tu destruiu no passado. Decisões erradas acarretaram destruição que agora você tem que reconstruir. Está tendo que recomeçar tudo de novo. O casamento que acabou, que não era nem para ter acabado, mas você não conseguiu ouvir Deus, não conseguiu encarar a verdade. O casamento se acabou. Não, foi melhor se separar, pastor. É melhor. Era melhor ter ouvido Deus. Era melhor ser uma pessoa madura para ouvir a verdade e deixar o oleiro moldar o vaso. Era melhor ter feito isso. Só que isso, para algumas pessoas, quando é a questão de trabalhar o nosso eu, para algumas pessoas é muito difícil permitir Deus trabalhar, permitir Deus mudar mentalidade, comportamento, raciocínio. É difícil. Tem pessoas que têm dificuldade, tem o seu orgulho, tem o seu eu, e então não vai permitir isso acontecer com tanta facilidade. É por isso que algumas pessoas, para Deus transformar, é difícil. Talvez você deve ter percebido que tem pessoas na igreja que passam anos e você sempre vê a pessoa, sempre tem um comportamento ranzinza. Você fala, mas rapaz, essa irmã ainda está nesse negócio. Essa irmã ainda faz barraco, essa irmã ainda faz briga, meu Deus do céu, depois de tanto tempo na igreja. Essa irmã ainda faz desejo, compra e não paga, não é possível não. Essa irmã ainda fala palavrão. Essa irmã ainda guarda mágoa no coração ainda. Eu não estou crendo não. Não consegue ouvir Deus, porque não aceita a verdade. Você consegue entender isso ou não? E às vezes a verdade é dura. Às vezes a verdade é dura. Deixa aí aberto, a gente já vai voltar para aí. João Evangelho capítulo meia dúzia. Volta só um pouquinho aí, algumas páginas. João Evangelho capítulo meia dúzia. Conseguiu achar aí? João Evangelho capítulo meia dúzia. Você sabe que quando se fala de verdade, não tem como a gente pontuar se a verdade vai ser sempre docinha ou se tem hora que a verdade vai doer. É azeda, não desce. Não dá para você pontuar. O que você precisa entender sobre a verdade é que a verdade lhe faz bem, independente do teor dela, se ela veio de maneira um pouco mais dura ou se ela veio de maneira mais suave. A verdade, ela tem a capacidade de abrir os teus olhos e levar você a viver algo
bom da parte de Deus. Nesse caso aqui, Jesus estava sendo um pouquinho mais duro. As pregações estavam um pouquinho mais pesadas. E olha só o que estava acontecendo. Verso 60. João capítulo meia dúzia, verso 60. Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, era o povo, pessoal, eram os discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isso vos escandaliza? Para um pouquinho por aí. Duas coisas importantes aqui que eu quero tratar nesses dois versos com você. O primeiro deles foram os discípulos que foram reclamar para o mestre a respeito daquela mensagem mais dura. Os discípulos que chegaram e falaram: mestre, pega leve, o povo não vai aguentar, o povo vai embora. Se eu ficar pregando as mensagens duras assim, o povo não gosta não, tem que agradar o povo. Só que a Bíblia Sagrada diz que Jesus conhecia o pensamento dos discípulos e sabia o que eles estavam murmurando. Deixa eu te explicar uma coisa bem aqui. Jesus sabe quando você vem à igreja, ouve uma pregação e sai murmurando. Ele sabe. Ele sabe quando você, que nem diz o ditado lá fora, a cara de quem comeu e não gostou. Já ouviu esse ditado já? Comeu e não gostou. Está gostoso, a pessoa tenta falar que está gostoso, mas é quase impossível. Jesus sabe quando a gente não gostou da verdade. E a Bíblia Sagrada diz que por ele saber disso, ele falou assim: isso está te escandalizando? Você não gostou disso que eu preguei? É isso? Não fala do povo não, fala de vocês. Vocês vieram com esse papo de que vai afastar o povo, o discurso é pesado para o povo, mas eu sei que na verdade quem não está gostando é vocês. Quem estava do lado de Jesus não estava gostando. E qual é a atitude de Jesus? Muda o discurso? Vamos falar mais leve? Vamos falar mais tranquilo? Vamos tentar agradar o povo? O importante é ter povão. Vamos lá. Será que é isso? E diz aí, ó, verso 62: que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro veio, para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são o que, pessoal? Olha só o que Jesus diz. Ele falou assim: olha, o Espírito é que vivifica. Você está pensando que essa mensagem vai matar as pessoas? Não mata não, porque essas palavras têm um Espírito, o Espírito de Deus. E essa mensagem vai vivificar, vai trazer vida para essas pessoas. Quem acha que uma pregação dura mata as pessoas está enganado. Ao ler essa declaração de Cristo, nós entendemos que não é a mensagem dura que mata o povo, é a falta da verdade que mata o povo. O livro de Provérbios diz que por faltar profecia o povo se corrompe. A palavra profecia é palavra inspirada. Palavra inspirada. Se não é Deus quem está inspirando, então não vai sair verdade dali. É homem é falho. Mas se houver profecia, ou seja, Deus inspirou o homem a pregar, a ministrar, a trazer a verdade, o povo não se corrompe, mesmo que a mensagem seja dura. Por isso Jesus está dizendo: o Espírito vivifica. Vocês estão reclamando da mensagem, mas essa mensagem tem vida, vem do Espírito de Deus. Agora, aí ele diz: a carne para nada aproveita. Quer dizer, ficar na carne, querer o que é mais fácil, isso não te aproveita nada. Isso vai fazer você ficar na mesma situação. Você querer uma mensagem que afague o seu ego e não fale a verdade, não vai aproveitar nada para ti. A
tua vida não vai mudar nada. E tem muitas pessoas que estão desse jeito. Não gostei dessa pregação, vamos para a igreja tal. Aí chega na igreja tal, e porque você é vencedor, e você vai arrebentar, e você vai vencer, e não sei o que mais. A pessoa, eita, que pregação top, eu estou arrebentando aqui agora. Irmão, você vai se arrebentar se você não se alinhar com Deus. Eu já vi gente empolgada querendo fazer a obra de Deus, fazer as coisas de Deus e quebrar a cara. Não é injeção de ânimo, é verdade sendo plantada em nós. Senão você nunca vai ter autoridade para repreender o mal, para desfazer a obra do diabo. Quando a verdade está em você, você tem autoridade sim. Como diz o outro, quando você não foi enchido com linguiça, pelo menos esse termo lá em São Paulo a gente usa quando, por exemplo, tem pouca carne e muita gente. Então a gente assa toda a linguiça primeiro. Vamos encher o povo com linguiça. Aí quando o pessoal já está cheio, aí a gente começa a colocar as carninhas para assar. Aí o pessoal começou um belisquinho, estou cheio, graças a Deus, vai sobrar mais carne agora. Tem gente que gosta de ser enchido com linguiça. Só que isso nada aproveita. Jesus falou, ei, as palavras que eu tenho dito para vocês são espírito e vida. Não reclama não. Vocês estão falando do que vocês não entendem. Essa palavra não vai matar eles não, vai vivificar eles. Não reclame não. Mas mesmo Jesus falando isso, verso 64, mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que havia de o entregar, e dizia, por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Verso 66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam mais com quem, pessoal? É isso que está escrito na sua Bíblia também? Os discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus? Mesmo Jesus explicando, é duro, a mensagem é dura, é fácil de digerir? Não, não é fácil, mas vai vivificar vocês. Essas palavras são espírito e vida. Mesmo Jesus explicando tudo isso, a Bíblia Sagrada diz que os discípulos não quiseram mais andar com Jesus. Muitos discípulos abandonaram o Mestre. Pastor, por que isso acontece? Chega um momento na nossa vida que a nossa máscara, ela não se mantém mais. Chega um momento na nossa vida que a figueira é sacudida e os bons frutos ficam. Chega um momento na nossa vida cristã, que somente aqueles que amam a verdade é que vão ficar. Você consegue entender isso? Só quem ama a verdade mesmo é quem vai ficar. Chega um momento que a pessoa que não ama a verdade vai pular fora, porque ela não vai conseguir ouvir Deus. E por não conseguir ouvir Deus, as coisas vão amarrar para ela. Vai ficar complicado, vai ficar difícil, e ela vai buscar seus meios. E não se escandalize com o que eu vou falar não. Tem gente que às vezes está na igreja, mas se Deus não ajudar ela, ela vai buscar até o diabo. Para ela não interessa de onde vem a ajuda, o importante é que a ajuda chegou. Tem gente que pouco importa se a ajuda vem de Deus ou do diabo. Pastor, não tem gente assim não? Tem. Jesus não acabou de falar que ele sabia que tinha muita gente que estava ali do lado dele que não acreditava nele? Acabamos de ler aí. Ele sabia até quem iria entregá-lo, que era Judas. Ele já sabia. Ele já sabia de tudo. A minha oração hoje aqui é para que você ore falando: Jesus, eu quero a verdade mesmo que doa.
Eu quero a verdade. Eu sei que talvez eu vou ouvir coisas que eu não queria ouvir, mas eu preciso. Se essa verdade vai trazer vida para mim, eu quero. Se essa verdade vai fazer com que eu me levante, então eu quero. Eu não quero ser como esses que pularam fora, deixaram de seguir Jesus, porque não aceitaram um duro discurso. E aí, continua dizendo, verso 67. Então disse Jesus aos 12, os 12 estavam lá: quereis vós também retirar-vos? Ou seja, quer ir embora também? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras do quê? De vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Chega um momento que Jesus vai fazer essa pergunta para mim e para você, irmão. E aí, você quer continuar ou quer pular fora? A mensagem ficou mais dura. E aí, vai ficar ou vai pular fora? Agora o negócio ficou mais sério. E aí, você vai ficar ou vai pular fora? A Bíblia Sagrada diz que João Batista, ele foi levantado por Deus para preparar um povo que servisse a Deus com ânimo. E eu penso que a função do pastor é preparar uma igreja que esteja elevada para enfrentar qualquer coisa. Se a gente for perseguido, a gente vai ficar firme até o fim. Se tiver que dar a vida pelo mestre, a gente dá. Se tiver que ser preso porque somos cristãos, não tem problema. Nós devemos preparar uma igreja que não negue a Jesus. E por isso a verdade, ela é tão necessária, porque a verdade, ela vai filtrar a gente, vai purificar a gente. As coisas erradas fazem a gente retroceder, fazem a gente voltar atrás nas nossas decisões, mas a verdade dentro de nós é o que faz você avançar até o fim. Por que vocês acham que os discípulos morriam? Não tinham medo da morte, mesmo se fossem esquartejados, cortada a cabeça, enforcado, não interessava como, eles não tinham medo. Somente uma verdade plantada dentro do coração de alguém faz a pessoa ir para a morte sem medo. Agora, quando não tem verdade aqui dentro, irmão, você fica buscando em que se apoiar para você ir até o fim. E tem gente que já está desanimada agora. Se você tem buscado suporte para você se firmar, porque está faltando verdade. A verdade é a base do cristão. Por isso chega um momento que Jesus, ele tem que falar duro, tem que trazer a mensagem de verdade. Mas é dura, mas traz vida. É espírito e vida. Tem que pregar. Chega um momento na minha vida, na sua vida, que ele vai perguntar: você vai querer continuar ou vai pular fora? Você decide. Pastor, mas Jesus está mandando as ovelhas embora? Não. Jesus estava perguntando se eles queriam ficar com ele ainda. Jesus está perguntando para você hoje: você vai querer continuar com ele ainda ou vai querer pular fora? Você está entendendo como que é, assim ou não? Só que Pedro, ele se levanta e diz: para onde nós iremos? Quem é que tem palavras de vida eterna como o Senhor? A mensagem está dura, mas isso pelo menos nos coloca na capacidade de poder entrar na vida eterna. Se é assim que se entra na vida eterna, já que o caminho é apertado, estreito, é a porta, e é assim que se passa, com mensagens duras assim, para tirar da nossa vida toda a impureza, tudo que não presta. Então que assim seja, nós não vamos para lugar nenhum, nós vamos ficar aqui. Se essa mensagem nos salva, se essa mensagem nos cura, vamos ficar aqui. Não vamos para outro lugar não. É essa a verdade que nós queremos. Nós temos visto que tu és o Cristo, disse Pedro. Nós não temos dúvida no nosso coração, tu és o ungido de Deus. Você foi enviado para nos salvar. Nós vamos ficar bem aqui.
Quem está acostumado a ouvir a verdade consegue enxergar essas coisas como Pedro. Você entendeu isso? Quem está acostumado a ouvir verdade enxerga o que Pedro enxergou. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Nós não vamos para lugar nenhum. Nenhuma pessoa tem palavra de vida eterna. Pedro enxergou isso. A pergunta aqui é: você consegue enxergar isso? Você consegue identificar isso nas pregações? Volta para lá. Nós estávamos aonde? Vixe, pastor, até esqueci já. João o quê? João 18. Qual era o verso que nós lemos? 37, não foi? Finalzinho do verso 37. Diz aí, ó: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Se você for da verdade, você vai conseguir entender como Pedro entendeu as coisas. E se eu não gostar da verdade, pastor? Você não vai conseguir ouvir Jesus, irmão. Você vai ouvir no máximo o pastor. No máximo. E quando o pastor for embora, você vai embora também. A minha oração é que quando eu sair daqui, você fique. Você permaneça aqui. E se a gente não se vê mais, nós vamos se ver lá no céu. Você está entendendo como que é? E vai ser a maior alegria do mundo, irmão. Glória a Deus, que bom que você ficou. Que bom que eu consegui te ensinar a ouvir Jesus. Isso fez com que a gente pudesse se encontrar de novo. Mas é triste. Quando o pastor vai embora, um membro vai embora. Que isso? Que absurdo é esse? Então hoje, ore a Deus e fale: Jesus, eu quero ser da verdade. Eu quero falar que nem Pedro. Para onde eu vou? Não tem para onde ir, não. Eu quero ficar com Jesus. Mesmo que a verdade doa, mesmo que mexa com o meu orgulho, eu vou ficar aqui, na presença de Deus. Só que tem gente que ainda não entendeu a verdade. Aí olha o caso de Pilatos. Jesus fala: olha, aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí Pilatos responde assim, ó, verso 38. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Pilatos não entendia o que era a verdade. Tem gente que ainda não entendeu a verdade. E se você não entendeu, eu vou lhe apontar que a verdade é a palavra de Deus, irmão. Para nós não tem outra verdade se não for a palavra de Deus. Não tem a ver com a minha verdade, a sua verdade. Não, 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 não. Para nós a verdade é a palavra. É Jesus. Apocalipse 19, verso 13 em diante. Ele se chama a palavra de Deus. Jesus é chamado de a palavra de Deus. Então, portanto, quem despreza a palavra está desprezando Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade para nós é a palavra, irmão. Pilatos não entendia isso. Você tem que entender. Verdade para nós é a palavra. Não é o que nós pensamos, não é a nossa experiência de vida. Verdade é a palavra de Deus. Amém, queridos? Fica com essa palavra no seu coração. E quando você orar hoje, seja sincero. Ele veio aqui só para trazer esse recado para você. Quando Jesus, o Senhor Deus, vinha ao jardim do Éden e falava com Adão, Adão também falava com ele. Ele veio aqui para trazer esse recado. Fala com ele também. Abra o seu coração para ele. Amém, queridos? Então, glória a Deus. Se ponha de pé. Vamos fazer essa oração.